Flamengo ousando. Será que o Tite acertou com uma decisão para a Libertadores da América? Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, propondo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Falo também sobre bastidores do julgamento de Gabigol, a CPI da manipulação no futebol em ação, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem, combinado? Para completar o giro de notícias, queria contar que a diretoria do Amazonas meteu a faca no torcedor para o confronto contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil, o ingresso mais barato, valor cheio de R$300, o mais caro R$1.725. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Para falar sobre a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, que está pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gota d'água para esse movimento importante foram as declarações de John Textor na CPI, que investiga supostas manipulações de resultados e participação de apostas esportivas. O Textor, que já vinha cobrando e reclamando da arbitragem brasileira, também levantou suspeitas em relação aos árbitros de vídeo, a utilização do VAR no futebol brasileiro. Associado a isso, a ANAF também reclama da falta de perspectiva e de pagamentos por parte do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e de Wilson Seneme, que é o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Em trecho dessa nota da ANAF, ela escreve, abre aspas, está na hora de a competição está em xeque e é preciso parar o campeonato. Se não houver a paralisação, é possível que a gente assista a árbitros se manifestando e protestando durante a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o fim de semana. Só faltava essa para a confusão ficar completa. Você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário. Estou curioso para saber sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Gabigol. O GE teve acesso à decisão, um relatório de 42 páginas do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem para punir o Gabigol com 2 anos de suspensão. Você vai lembrar, né? Ele testou negativo no exame que fez, mas foi culpado, atribuíram a ele a culpa por uma tentativa de fraude no processo antidopagem por conta do comportamento do Gabigol, que foi hostil, que foi agressivo, que não seguiu as determinações dos coletores. Mas, de acordo com esse levantamento do GE, depois de ter acesso ao documento, ficou claro que os 4 auditores que votaram de forma contrária, o Gabigol foi punido por 5 votos a favor e 4 contrários. Entre aqueles que votaram de forma contrária à punição do Gabigol, isso se deu porque eles perceberam contradição nos depoimentos dos coletores. Houve coletor que, por exemplo, disse que foi impedido de escoltar o Gabigol, teve outro coletor afirmando que não houve impedimento nenhum. Enfim, diante dessa troca dessas contradições dos responsáveis pela coleta do exame, 4 dos 9 auditores que votaram decidiram inocentar o Gabigol. Eles não queriam essa punição de 2 anos. Vale a lembrança de que para a próxima semana é aguardada, talvez até nessa semana, nos próximos dias, vamos trabalhar assim, é aguardada uma resposta da Corte Arbitral do Esporte em relação ao pedido de efeito suspensivo. O Gabigol tenta poder voltar a jogar e treinar, enquanto a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, não toma uma decisão definitiva. Quero falar agora sobre a CPI da manipulação de resultados aberta instaurada pelo Senado. Ela decidiu, depois de ouvir o John Textor, convocar Glauber do Amaral Cunha, árbitro do áudio citado pelo John Textor. Só para voltar um pouquinho no tempo, Textor havia afirmado que um árbitro de futebol havia sido gravado falando sobre um esquema de manipulação de resultados. Vou ler para você o que disse esse árbitro, que foi convidado a participar da CPI. O Glauber foi flagrado dizendo o seguinte, abre aspas, eu apitei, entendeu? Deixei de ganhar muito dinheiro também, mas o que eu podia fazer eu fiz. O cavalo passou selado e eu montei nele. Aos 16 minutos dei um pênalti para os caras, entendeu? Aquele pênalti 50%. Eu dei, pênalti de agarra-agarra. Os caras bateram o pênalti na trave. E depois eu fiquei dando tudo para os caras. E a bola não quis entrar. Dei 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Ele conta também em outro pedaço dessa gravação que não conseguiu dar mais pênaltis porque não existiram mais agarra-agarra dentro da área. Essa para mim é a primeira
constatação, desde que o Textor passou a fazer ameaças e denúncias. Esse para mim é o primeiro assunto mais grave, é o primeiro tema mais pesado, porque se de fato essa gravação for verídica, real, aí está muito claro que houve uma tentativa de um árbitro de manipular o resultado. O problema é que essa atuação do Glauber do Amaral Cunha aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Nada que corresponde àquilo que o Textor afirmou de uma manipulação de um esquema para que o Palmeiras se sagrasse campeão brasileiro. Importante contar também que a CPI já convocou Rafael Claus e Daiane Muniz para serem ouvidos, tudo porque constatou-se que eles foram escalados 11 vezes na Série A do Brasileiro de 2023, como se isso fosse um enorme problema. Se há uma relação de bom trabalho entre o árbitro em campo e a árbitra de vídeo, qual o problema deles trabalharem juntos? Enfim. E aí, só para completar essa celeuma, essa bagunça que se transformou o futebol brasileiro, a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, havia sugerido a paralisação do Campeonato Brasileiro. Entre outras coisas, porque há uma série de reivindicações contra o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, e o Wilson Seneme. Mas é importante contar que a maioria dos árbitros da Série A não vê a ANAF como representante deles. Há uma outra associação. E o pessoal da ANAF está querendo pegar carona nessa história e ganhar um pouquinho de publicidade. Enfim, uma confusão danada. O futebol brasileiro vai de mal a pior. Você, o que pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário. Estou curioso para saber sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo. Tite decidiu escalar um time praticamente reserva contra o principal adversário do grupo na Libertadores da América. Flamengo, que já estreou com um empate diante do Milionários na Colômbia, venceu dentro de casa sem brilhar e agora enfrenta o Bolívar na altitude de 3.600 metros lá de La Paz. De acordo com o Vene Casagrande, só 3 titulares estarão em campo. São eles o De La Cruz, o goleiro Rossi e o Bruno Henrique, que nem é titular absoluto, mas tem se aproveitado da ausência por causa de uma contusão do Cebolinha. O provável Flamengo para esse confronto contra o time do Grupo City: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, além do Vitor Hugo, na frente Bruno Henrique e Lohan, 4-4-2. Tô para te dizer que esse time seria titular na maioria dos clubes de futebol do Brasil, no caso do Flamengo é um pouco diferente. Tô curioso para saber também o comportamento do Lohan, que é tratado como a principal joia do Flamengo nos últimos tempos. Só mais uma curiosidade sobre o Fla: Marcos Braz não pôde viajar com o restante do elenco e da delegação rubro-negra para Bolívia. Dessa maneira, o presidente Rodolfo Landim autorizou que o Cacau Cota, que é o diretor de Relações Externas, embarcasse com a delegação. Cacau Cota e Marcos Braz que brigaram. O Braz decidiu que toda vez que ele viajar, o Cacau Cota não viaja. Como o Braz se ausentou dessa vez, teremos a presença do diretor de Relações Externas. Confusãozinha besta, né? Tá então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, notícias do Mengão, atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações pra gente de mercado, bastidores, finanças e o jogo do Flamengo hoje contra o Bolívar. Tite resolveu escalar o time de reserva aí, né, pra poder ver o que vai acontecer. Lembrando vocês que o Bolívar é um time do Grupo City, tá? Eles têm um bom investimento, eles têm um bom empenho ali, né? Um timezinho que tenta aí mercado aí sul-americano, e vamos ver o que vai acontecer. Mas lembrando aí que o time reserva do Flamengo é super inferior ao time do boliviano, mas vamos ficar na atividade para saber o final do paradeiro do que vai acontecer. Mas aí, para mim o jogo de hoje, palpites, né, vai ser Flamengo 2-0. Então deixa aí teu palpite também, deixa aí no comentário a sua opinião. Gente, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Tchau.